uma quarta-feira e mais um Teste com a Pri. Estamos quase acabando o ano, é isso mesmo, já entramos em dezembro, meu Deus, quem diria? Então, olha só, já sabe, né? Dá o seu like, comenta e manda pro amigo, porque hoje tá especial. Quer saber quem tá comigo hoje? Então, roda a vinheta aí. Então, gente, como eu falei pra vocês, já estamos em dezembro e os convidados são mais do que especiais. Não mais ou nem menos que os outros, mas de modo único, porque eles são únicos, né? E esse veio lá de Biguaçu, Pastor Fernando! Yeah! Bem-vindo! Que alegria que você recebeu esse convite com tanto carinho, depois de muitas tentativas na sua agenda, que nunca conciliava. Esquecimento de marcar. Sim, aqui estamos. Não, Deus sabe que tinha que ser essa data, então tá tudo certo. Mas foi engraçado. Foi engraçado. Vai, pastor, manda pra mim uma data. Quando o senhor puder. Tá bom, depois te respondo. Nunca mais. Era cri. Não vou incomodar, né? Vai que ele não quer, tá tudo certo. Depois, olha, se eu tiver de pé ainda o convite, eu me redimo aqui, me chama. E tá aqui a data. Deu certo, estamos aqui. Glória a Deus. Muito bom. Ó, já estamos estreando dezembro. Yes. Olha que legal. Bom, né? Passou rapidinho o ano. Passou. Até demais, eu acho. Aí, como é que foi esse ano pro senhor? Olha, esse ano, muitas metas, né, estabelecidas. E cumpridas. Algumas. É esse o caminho, é isso aí. Algumas. Que importa é não tá. Eu comecei esse 0 a 0. ano com uma questão assim, né? Eu tinha marcado muitas metas no ano passado. Sim. E eu vi todas elas ficarem engavetadas. Então, esse ano eu falei assim, eu vou começar puxar essas metas para fora. Então, a primeira coisa que eu fiz foi voltar a estudar, porque eu estava muito tempo sem estudar. Uhum. Eu sou formado em bacharel em teologia, né? Uau. E eu falei, não, preciso fazer uma pós-graduação. E eu fui atrás da minha pós. Bacana. E estou fazendo a pós aos trancos e barrancos. Pós no quê, pastor? Eu estou fazendo em neuropsicologia. Uau, Então, legal. em fevereiro é para estar formado. Ô, glória! Vambora. Não Então, faz primeira igual a meta pastora Priscila, que estabelecida. ficou anos no... Meu Deus, esse ano eu finalizei. Eu tenho um testemunho, aleluia. Olha aí, glórias. Já testemunhei esse testemunho. Testemunho esse testemunho. O segundo ótimo. meta era ir para a academia. Não foi, pastor. Eu até fui, paguei Matriculei, mas não... tudo, mas não desenvolvi muito. Olha, eu tô indo. Comecei esse ano, eu acho que agora vai. O hábito vai ser criado, né? Mas eu creio que 2024 pode ser diferente, né? Vai ser uma vida mais... Não precisa ter tanta pressa com essas metas. Vamos com calma. Uma coisa de cada vez. Mas é bem isso mesmo. Que legal você falar isso, né? Que sonhos engavetados ou metas engavetadas. E muitas vezes a gente faz isso. A gente vai com muita emoção para criar essas metas. Uhum. Mas aí a persistência da disciplina ali é difícil, não é fácil, não. Não é fácil. A disciplina não é fácil. Na verdade, romper a questão do comodismo é difícil, né? É verdade. Porque a gente, como ser humano, a gente gosta de estar cômodo. Uhum. Estabelecer, tô no meu ambiente de segurança. A zona de conforto, tá? É ótimo. É. Até Deus chegar pra você e dizer, sai da tua terra, da tua parentela e vai pra um lugar que eu vou te mostrar. Você não sabe onde é. Deus é esse Deus que nos impulsiona a sair do comodismo e ir a terras que nunca foram conquistadas. É verdade. Né? A gente precisa disso. O Senhor nos faz explorar. E agora, pegando, né, esse gancho ali, vamos lá agora pra tua história. Vamos pegar um ganchinho aí. De onde tu vem? De onde tu é? Vem da minha mamãe. Do papai. Minha cidade natal é uma pequena cidade. Sim. Aqui no interior de Santa Catarina mesmo. Uma cidade com 16 mil habitantes. Eu até brinco, falo assim que são 15.999, porque eu saí de lá. Então, ficou uma menos na cidade, né? Mas é uma pequena cidade. Eu creio que alguns bairros aqui na região são maiores do que a minha cidade, com certeza, né? Mas eu ganhei do senhor. A minha é de 9 mil habitantes. 9 mil? Monte Castelo. Uau. Interior Santa Catarina também. Ganhei de ti. Ganhou. Ganhei, né? 9 mil. Lá nós temos uma cidade próxima lá, que chama Mirim Doce. Também, assim, 9 mil habitantes. Pequeno. Então, eu fui criado nesse ambiente, né? Num ambiente de cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Sim. A gente acabava sendo uma família muito conhecida na cidade, não porque era uma família tradicional da cidade ou rica, é que nós morávamos dentro de um clube. Olha só. Então, o pai e a mãe, eles, quando eu tinha 5 anos de idade,
eles foram para esse ambiente, para esse clube, e nós morávamos dentro do clube. Então, eles gerenciavam? Eles, na verdade, não era parte de gerência, era parte braçal mesmo. Né? Então, a gente não sei se usa esse termo ainda, mas na época eles eram econômicos. Olha, o que cuidavam do clube, né? Então eu tinha disponibilidade de piscina, quadra de tênis, de vôlei, um parque gigante para brincar, sabe? E aí era essa rotina de limpezas, né, e conservações. Sim. E depois a mãe virou cozinheira, então começou a cozinhar no clube também. Então a gente tinha, final de ano, por exemplo, uma época como dezembro, nós tínhamos muitas festas das empresas da cidade. E ficava 25 dias trabalhando direto, noite após noite, todos os dias. E ainda o verão, o clube abria a piscina para a cidade, então a piscina ficava sendo movimentada. Então eu, com 6 anos de idade, eu já corria entre as mesas e cadeiras, servia as cadeiras, marcava. Meu pai e minha mãe tiveram uma escolaridade muito, assim, precária, né? Então o pai tinha muita dificuldade de fazer contas, coisas assim, e aí eu entrava como sendo contador da casa, né, fazendo as contas e cobranças, assim, bem novo, então, né, já comecei a trabalhar ali com eles. Então, a minha história se resume na minha cidade até os 21 anos, que depois eu vim aqui para a capital, né. Mas é assim, aquela cidade onde a gente era conhecido por causa disso. Sim. Todo mundo sabia que ele era o Fernando, filho da Agenor, da bebê, né? Então eles sabiam isso, sabe? Todo lugar que a gente passava na rua, alguém conhecia a gente, né? Então a gente acabou sendo bem popular na cidade por causa disso. Ainda hoje o pai é muito conhecido lá. Ainda. Eles moram lá ainda? Eles ainda moram lá. Bacana. Eu tenho 5 irmãos, né? Não, nós somos em 5, eu tenho 4 irmãos. O pai e a mãe ainda moram na cidade, e a minha irmã mais velha também mora na cidade. Eu tenho uma irmã em Campos Novos, um irmão em Lages e uma irmã aqui em São José. Todos em Santa Catarina? Todos em Santa Catarina, e todos mais velhos do que eu. Eu sou o temporão, caçula. Ah, meu Deus. Mamãe me ganhou quando ela tinha 40 anos. Só quando ele fala mamãe, a gente já entende, né? A gente já entende. Fui o bebezinho já sabemos mamãe, quem foi o mimado, já sabemos. Isso mesmo, né? O filho da eternidade. Eita. Mas que bacana, 40 anos já, que loucura. Na época, assim, era mais raro, assim, essa idade, assim. Era muito raro. Né? Era muito raro, assim, na época. Tanto hoje já tá muito comum. Na época eles colocaram como uma gravidez de muito risco, né? A mãe tinha muitas complicações, a mãe teve gêmeos, né? Eu tenho irmãos que são gêmeos, daí a mãe perdeu o casal de gêmeos, outro. A mãe teve algumas complicações no útero, e o médico falou que era uma gravidez de extremo risco, porque provavelmente não ia vingar. Ela falou assim, não vai vingar, tem risco pro bebê, mas tem muito risco para a senhora. E ela fala que eu fui a saúde dela, porque eu vim e ela não teve mais problemas depois, né? Glória a Deus, já chegou causando, já fazendo agente de milagres. O escolhido. Bacana. Então foi bem isso, sim, foi bem legal. E aí a gente cresce, cidade pequena, né? Anda de bicicleta para todos os lados, tem amigos em todos os lados. Estuda numa única escola. Exatamente, de todas as séries. O pré foi aqui, aí você só mudou a rua e entrou no primeiro ano e se forma com aquela galera. Não precisou nem sair da rua, continuou na mesma escola, só ia mudando de sala, uma do lado da outra, e avançando as salinhas. Então a gente teve essa vida assim de interior, né? Maravilhosa porque, né, tem os seus pontos bons, que eu digo, porque ela te traz uma questão assim de amor, apego, aconchego, sabe? Algumas coisas que eu senti muita diferença quando eu vim pra cá, porque aqui as pessoas entram nos elevadores e não se olham, não se cumprimentam. Você tem vizinhos que você não conhece. Isso, vizinhos, tipo assim, vizinhos na porta do corredor do prédio, né? Não sabe nem quem são. E lá não tem isso. Todo mundo sabe. Pergunta assim, qual que é o teu sobrenome? Já sabe a linhagem inteira. É Leandro. Mas tu é Leandro, filho do fulano ou do ciclano? Sim. Daí tu já se assusta, porque, né? Fala, nossa, todo mundo conhece. Assim, as famílias, né? Eu lembro da minha mãe fazendo bolo, faltava alguma coisa, ela não ia na vendinha. Ela ia na vizinha. Deu uma xícara aí de farinha, cara, isso não existe aqui, né? Não. Uma vez eu fui precisar de um liquidificador que o meu tinha quebrado. Disse, cara, será que eu vou na vizinha? Sabe aquele...
Fui, ela emprestou, mas sabe que ele emprestou, tipo, ai, eu disse, não, vou ter que comprar um liquidificador. É isso aí, essa é a diferença da cidade. Mas que legal. E agora, indo pra tua história com Jesus, né? Como que foi esse teu conhecimento? Já veio de berço cristão? Então, eu vim de berço cristão, Sim. né? Era um cristão apostólico romano, né? Católico. Católico. Pai e mãe, eles nos incentivavam na parte assim, né? De fazer aquelas iniciações na igreja. Então, primeira comunhão, crisma. Nós éramos catequese, tudo aquela catequese. Fiz tudo, né? Havia digamos assim, uma tendência. Na cidade lá tem um seminário, né? De formação de padres. Então, tinha-se uma tendência dos padres em querer que eu participasse daquilo. Foi feito várias propostas, vários convites, né? Então, mas, aí eles já viam um chamado. Eles acabavam vendo talvez algo que eu não via na época já, bacana, né? E eu cresci com os meus irmãos falando assim, né? No nosso tempo, na época de 80, quando a gente era jovem, tinha um grupo de jovens muito legal aqui. Era muito grande, a gente fazia muita coisa, fazia retiros, ia de ônibus para outras cidades, movimentado. E eu cresci escutando aquilo, muito pequeno, mas cresci escutando aquilo. Sim. E eu queria esse grupo de novo. E não tinha. Daí quando eu entrei para fazer ali a catequese, primeira comunhão, eu toda hora perguntava. Não tem um grupo de jovens? Não tem um grupo de jovens? Meus irmãos falavam, um grupo de jovens. E a catequista, não tem, vamos informar. E aí ela informou, não tinha. Quando eu entrei para o tempo de crisma, que se eu não me engano ali pelos 13, 14 anos que faz a crisma, começou um grupo. Aí no segundo encontro do grupo, chegou a informação para mim. Fernando, começou um grupo você que está pedindo há tanto tempo, tem um pessoal se reunindo. Eu falei, vou ver o que é. Eu vou lá. Imagina, era o que tu pedia. Era o que eu queria ter aquela experiência, né? E eu fui, cheguei lá, era um grupo realmente bem pequeno. Eu fui a 6ª pessoa a chegar no grupo. Naquele dia chegou eu e meu amigo, então eles eram 4 e depois éramos 6. Foi mais bom. Foi um crescimento de 50% em um final de semana. Foi ótimo. Então, a gente chegou ali e era algo assim muito, como é que posso dizer assim, muito despretensioso, sabe? Porque a ideia era o quê? Era leitura da Bíblia e passar tempo junto. É isso aí. Então, o que a gente fazia? Aos sábados, a gente ia para o centro de pastoral, que era o nome lá. Então, tinha umas 20 cadeiras dentro, 20, 30 cadeiras, uma TV, um videocassete. Uau, esse aí eu acho que muitos aqui não conhecem. Pastor, já mostrou de onde veio esses cabelos brancos. Já, agora Jesus, vamos lá. E aí o que acontecia? Nos sábados a gente fazia uma reunião bem assim, era bem aleatório. A gente parava e a gente perguntava como é que foi a semana. Sabe o GC de hoje? Sim. GC. Pequeno grupo. Pequeno grupo. A gente parava e abria a Bíblia. Vamos começar a ler o Evangelho de João? Todo mundo junto. Vamos junto. Vamos lá, vamos. Um capítulo, vamos embora, vamos. Bum, a gente leu, a gente não tinha Bíblias. Não, a gente não tinha, porque é difícil. Não sei hoje, mas na época era difícil ter uma Bíblia. Então tinha uma lojinha na cidade que a gente descobriu que vendia artigos religiosos e Bíblias. Então a gente adquiriu, eu tenho ela ainda. Uma Bíbliazinha preta desse tamanho, de zíper, né? Eu guardei ela, eu guardei bem pequenininha, era uma Bíblia de bolso que fala, né? E a gente lia ali e daí fechava ela e dizia, e aí, o que você entendeu? Eu já sei. O que você mais gostou? E daí a gente começou naquilo. Aí precisava, a gente falou, a gente podia ter umas canções, né, pra cantar. Olha só. Ninguém toca nada. Daí eu falei, eu vou aprender. Aí sentei com o meu amigo. Eu não sabia, eu fui descobrir depois que esse meu amigo ia na igreja evangélica. Eu não sabia. Ele falou, você quer aprender a tocar? Não, ele falou assim, eu te ensino, vai lá em casa. Ele tinha uma floricultura, a mãe dele tinha uma floricultura. Vai lá em casa. A gente era, claro, desde sempre estudando junto. Eu nunca esqueço. Eu posso falar música? Acho que sim. Vai cantar também? Ele me ensinou a música Garotos do Leone. E aí, canta aí. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos, tal. 3 notas. E aí? E eu fiquei naquele sol, dó e ré. Sol, dó e ré, sol, dó e ré, sol, tá.
Fui na banca, e tinha na frente do colégio uma papelaria. Fui nessa papelaria, nessa banca, e comprei uma revistinha que vinha com as cifras, cara. Uau! Era revista revolucionário, de cifras. Então, você é igual hoje, você pega um Cifras Clube ali, alguma coisa assim, Sim, tem um tá cifrado, tá tudo ali, mas era... Então, tu comprava assim, tipo, tinha lá, Sandy Júnior, era uma só com as músicas do Sandy Júnior. Uma de, né, sei lá, qualquer outro cantor, Toninho Chororó, sei lá, você comprava e tinha aquilo lá. Legal. E aí você pegava as músicas ali e aprendia as posições e colocava tal no braço, no violão e desenvolvia e ia embora. E aí o que aconteceu? A gente tinha na igreja os inários da igreja, né? Sim. Então o que eu comecei a fazer? Eu pedi para alguém botar as cifras. Botar cifras para eu poder tocar. Né? Então eu sempre fui uma pessoa que dependeu de cifras, diferente do meu filho hoje, que é tudo pelo ouvido, ele escuta e faz. Fora de Depois até tu conta um pouquinho dessa história. Então assim, aí a gente conseguiu ter um violão e eu comecei a tocar violão no grupo. Começamos a tocar no grupo e tal, e o grupo começou e estava indo muito bem. Aí o que a gente fazia? Nos sábados era essa reunião, e no domingo, sábado depois da reunião, a gente ia na videolocadora. Sim, escolheu o filme. E locava os 3 filmes, porque era assim, era sábado, final da noite, era mais barato para alocação, podia entregar só na terça-feira. E aí então a gente pegava e alugava uns 3 filmes. E aí, no domingo à tarde, a gente ia tudo pro centro pastoral, chegava 1h30 e ficava até 6, 7 horas da noite. Que legal. Todo mundo junto. E aquilo começou a criar um vínculo tão forte nas pessoas que em 6 meses nós estávamos com quase 60 jovens. Uau! E só com vocês ali que iniciaram os 6, agora já estava quase 60. Caramba! A gente pediu apoio, a gente não conseguiu apoio. Né? A gente pediu bíblias, não nos deram. A gente pediu muita coisa e não foi nos dado. Então a gente estava assim, sem ter um trilho do que fazer. A gente não sabia mais o que fazer. Mas sabe que é até interessante tu falar isso, porque eu achava que isso acontecia só em Monte Castelo. Essa questão do difícil acesso aos materiais. Eu lembro que também, tipo assim, não era tipo, eu quero uma Bíblia e vou ali e compro. Igual a gente hoje tem aqui, em qualquer lugar tu tem na internet. Tem comigo também que eu vendo. É também? Legal saber, não sabia. Já vamos conversar depois, né? E aí, porque o que acontece? Gente, eu não lembro de uma vendinha. E era muito difícil ter na cidade isso. Então, tipo, era só os pastores que tinham Bíblia ou algo assim. Eu, tipo, que era filha de pastor, então, tipo, aquela coisa. A gente vinha muito pra Floripa, aquela coisa. Mas, realmente, que legal. Deve até hoje ter alguma dificuldade, se fora a internet, né? Hoje tem internet. Mas deve ter alguma dificuldade legal até depois ver isso. Pois é, oportunidades. Oportunidade para você vender suas Bíblias. Legal, muito bom. Pelo estado. E aí, 60 jovens. 60 jovens, a gente chegou nesse ponto. Só que daí a gente não tinha, como a gente não tinha apoio da nossa liderança, a gente não sabia para onde ir. Sim. E aí uma pessoa falou assim, por que a gente não traz um encontro, ao invés de 6, a gente faz 5 da tarde, e 7 horas a gente está liberado, e 7h30 na igreja luterana tem um encontro de jovens que é grande da cidade. A gente vai lá só para olhar. Eita. E aí a gente olha e pega uma referência. Sim. Eu falei, vamos. Só que a gente não falou para os 60. Claro. Era só nessa equipe ali que era mais a liderança. Sim. Finalizava. Todo mundo lá. Chegava lá. Aí nós estávamos lá e a gente via como eles faziam. Na verdade, já faziam como a gente, só que tinha pregação. Que a gente não conseguia desenvolver uma pregação ainda. A gente falou, mas a gente está bem perto disso. A gente não rezava, a gente orava. Que legal. Porque daí a gente começou a ver a Bíblia, ler na Bíblia, entender, e a gente começou a reproduzir. Poxa, mas aqui a gente está fazendo alguma coisa que não está de acordo, então a gente vai fazer diferente. Tanto assim, talvez não é que não estava em desacordo, mas como a gente não tinha a clareza do que estava acontecendo, a gente ficava assim, não vamos fazer, vamos fazer como está na Bíblia. E aí teve o ápice assim, do negócio, foi quando a gente montou um retiro. Juntos, olha só. Não, retiro só nosso. Tá. Só dos nossos. Não, mas só vocês só do nosso fazendo, grupo. Mas tipo, não tinha um adulto? Não, era vocês jovens que organizavam. Era nós. Tinha um rapaz, acho que tinha uns 2, assim, que tinham uns 18 anos, né? Porque eu tinha na época 14, por aí. Tinha uns 2 tinha 18 anos. 2, 3 no máximo, assim, que eram os mais velhos. E a gente falou assim, vamos fazer um retiro? Vamos. Aí os padres tinham um sítio. E nós pedimos o sítio. E aí deram. Sim. Daí a gente chegou lá, limpamos tudo,
preparamos tudo durante a semana, conseguimos muita doação de fruta, de comida. Legal. A gente fez um ofíciozinho, né? Sim. Conseguiu muita coisa. Se a gente gastou alguma coisa, foi tipo na época R$3, que era muito dinheiro, né? Tipo R$3, assim, pra ficar o final de semana lá. Uau. E aí a gente não tinha ninguém pra pregar, né? E aí? E aí a gente começou a convidar os nossos amigos. Então a gente convidou um rapaz que estava se formando em São Leopoldo, no seminário teológico da Igreja Luterana, para pregar. A gente convidou um missionário da Adventista que estava pondo uma igreja, sendo uma igreja na cidade. A gente convidou a irmã Márcia, que hoje é pastora Márcia, que ela era da Quadrangular, né? Porque lá em Itaió tinha assim, ó, também tinha uma coisa bem bacana, que era a Casa das Meninas. Ah, não, isso foi depois, eu acho. Casa das Meninas e a Casa dos Meninos, que eram homens que não tinham família, foram morar todos juntos numa casa, e mulheres que não tinham família foram morar em outra casa. Mas isso, lembrando agora, foi depois. Tinha essa casa. E a Márcia era uma dessas meninas dessa casa. Lá. Então a gente montou lá uma equipe de pregação e não tinha ninguém da igreja, porque ninguém da igreja podia ir. Sim. Nenhum padre, nenhum ministro, ninguém. E a gente foi muito ministrado lá. E daí no último dia, deu uma chuva. Igual tá por aqui ultimamente. A gente foi pra lama. Meu Deus. E fizemos uma guerra de lama tão maravilhosa. Olha só. E sujamos a calçada, né? Muito, né? E aí? E aí chegou o padre bem na hora, né? Que legal, porque é sempre assim, né? Não tem ninguém, mas daí deu ruim, aparece alguém. Eita. E ele reclamou muito, né? Brigou muito com a gente. E aí a gente foi lá, pediu perdão e tal, e lavou tudo. Mas a gente já tinha lavado pra entrar, né? Sim. A gente ia lavar de novo, não tinha problema. A gente lavou de novo. E aí ele sentou pra tomar um café. E aí houve alguns questionamentos no café. E ele não conseguiu responder pra gente. Aí deu ruim. Deu ruim. Uma menina que estava com a gente, ela foi pro seminário de freiras estudar, né? Em Rio do Sul, que é a cidade maior que tem próximo, lá. Que inclusive tá embaixo d'água, né? Também pro lá. Rio do Sul, meu Deus. E ela comentou do nosso grupo lá. Nosso grupo nome era JLEC, Jovens Ligados em Cristo. Oh, era o nome. Legal. É evangélico o nome, né? É meio estranho. E aí, ela comentou do grupo. Quando ela comentou do grupo, a madre falou que ela não podia falar aquele grupo lá, porque era de rebeldes. E aí, na época, tinha uma carta. Você lembra do selo social ou não? Não. De 1 centavo? Não lembra? Meu Deus, estou me sentindo cada vez mais velho. Eu sou de outra Momento geração. Depressão, calma. Eu sou de outra geração. Pronto, eu sou de passou. 97. Sim. Sério? Eu sou muito velho. Eu sou muito velho. Tá, mas conta aí o selo. Tinha um selo social, que você escrevia assim na carta, em cima do CEP, né? Carta social, e daí o selo era 1 centavo. Pra mandar a carta. Interessante. Existia isso. E ela mandou uma carta pra nós. Eu peguei tempo de carta, mas daí quem fazia essa parte era minha mãe, eu acho. Né? Selo social, viu? Selo social existia. Legal. 1 centavinho. Cultura. E aí? Selo. Sabe o que é selo? Não, Videocassete, locadora, selo do Instagram, não é isso não. Selo. Não é selo do Instagram, não. É outra coisa. Vários Vamos nomes. lá. E aí o que aconteceu? Ela avisou pra nós que ia acontecer, que eles iam intervir no grupo. Nossa. E justamente interviram. Daí chegaram lá, a gente não tinha nenhuma adoração, nenhuma devoção a nada. A não ser Jesus. E deu ruim demais. Deu muito ruim. Porque a regra daquela denominação era outra coisa. E aí acabou que eles... eu sempre fui uma pessoa que... eu era uma pessoa, né? Bater muito de frente, assim. Ele é uma nova criatura em nome de Jesus. E aí... Bateu e aí eu bati de frente com os padres. E aí um chegou pra mim e falou assim: Fernando, essa mentalidade a igreja não precisa mais. Uau. Você não precisa estar aqui. Eu falei, olha, se eu não preciso estar aqui, não tem problema. Peguei minha bibliazinha e fui sair. O padre que tinha brigado com a gente lá, estava junto. Ele me segurou pela mão, falou assim, Leandro, fica, não saia. Daí eu, sentei em obediência a ele, porque ele era o pároco, né? Ele que era o principal da igreja. E daí terminou o grupo. Agora a gente vai servir um cachorro quente. Cara, isso aí tá louco. Cara, eu tinha 14 anos. 14 anos e nem escrúpulo, né? Porque sabia nada sobre obedecer uma liderança e ficar com a boquinha calada quando precisa ficar, né? Não faça isso. E aí o que aconteceu? Quando a gente saiu, tava acontecendo um cachorro quente. Daí esse padre chegou pra mim e falou, olha aí, viu como tá bem melhor agora? Agora tem até um lanchinho. Daí eu falei, legal o lanchinho.
Judas também por 30 moedas traiu Jesus. Ai. Aí foi... Né? Se eu tivesse nos anos de 1400, eu ia pra fogueira. Ou pra forca. Pra forca, alguma coisa assim. Então, aí ele falou, não, Fernando, assim não. Você não pode ficar assim aqui. Eu falei, eu já queria ter saído. Saiu toda aquela galera. E a gente ficou perdido. Lembra do cara que tava missionário, que tava colocando a igreja? Ele ofereceu um espaço para nós. Falou, venham aqui e deixe as coisas... Porque a gente tinha bastante material já, né? Que a gente tava ali, material, livros e coisas e tal. Deixa aqui num cantinho. E aí ele começou a fazer um estudo sobre o livro de Daniel com a gente. E a gente fez umas 3, e quando chegou na 4ª, que eram 12, né? Ele falou assim, ó, vamos atribuir algumas tarefas. Então você vai ficar responsável pelo... Eu não vou falar, não era projetor, era outro nome. Eu não vou falar porque eu vou falar de velho. Ok, tá? não, mas é aquele que botava assim... do álcool, não é? Esse mesmo. Sei. Tá bom? Eu peguei também. Aí tá, você vai ficar aqui no projetor, né? Você vai ficar aqui... Tá. Quando eu vi aquilo, eu falei, nós vamos ser o diácono da igreja dele, cara. Não é isso que eu quero, não. Peguei e fugi. E aí, qual que era a referência que a gente tinha? A igreja luterana, que a gente ia lá ver os jovens. Claro. Fui pra lá. Conheci uma outra galera que fazia parte da missão da luterana. Fui pra lá. E aí fui pra um retiro. Aí conheci Oficina G3. Uau! Larguei o Legião Urbana, cara. Era fissurado, né? Sim. Muito Legião Urbana. E aí conheci Cats Barneia, conheci um monte de coisa. Aí, tá. Eu já tocava na Igreja Católica, né, na Renovação Carismática. Inclusive foi na Renovação Carismática que eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Uau. Foi muito forte. Mas tu já sabia que era o Espírito Santo? Já sabia que era o Espírito Santo, Legal. só nunca tinha visto ninguém orar em línguas. E naquele dia, eles faziam uma ministração bem específica, assim, e naquele dia eu fui tomado pelo Espírito e apaguei. Né? E voltei depois de muito tempo, que a reunião... Aí eu voltei, assim... Tipo, oi, onde eu estou? Alô, Quem tá sou acontecendo, né? Mas olha só, olha que loucura. Então tudo estava aflorando muito, assim, muita curiosidade por tudo, sabe? E aí, então, a gente foi para a igreja, fomos para esse retiro, e entre esse ir para o retiro, eu conheci uma outra igreja, evangélica também, que daí eu apaixonei. Eu cheguei, vi o cara tocando bateria, vi a banda completa, eu vi aquele negócio. A gente sentou, o banco era um banco de madeira, cabia 5, nós sentamos em 7. Tudo espremidinhos assim. lata de atum. E os jovens colaram em cima da gente. E aí eu peguei o violão e fiz umas notinhas assim do Nirvana, e o cara falou, colocou-se no violão e falou, esse tipo de música não se toca nesse instrumento porque ele é consagrado para Deus. Uau! Aí eu, que coisa estranha, né? Tipo, nunca tinha visto isso. Como assim? Daí larguei o violão, né? Fiquei todo constrangido, né? E aí esses jovens faziam um trabalho, assim, excepcional. Nessa época eu estava começando a estudar à noite, no primeiro ano, né? Eu nem sei como é que tá hoje, primeiro ano fundamental, primeiro ano superior. Não, acho porque era a 8ª série, daí pro primeiro, segundo, terceiro. Agora tem 9. É o 9. E daí tem primeiro, segundo, terceiro de novo. Nossa. Só aumentou uma, Jesus coitado. amado. Eu fui a última turma que não pegou isso. Deus abençoe você. Amém. E aí eu fui pra noite, né? E aí o pessoal da igreja vinha esperar a gente no final da aula. E eles vinham, por exemplo, assim, se tinha 5 estudando naquele colégio, vinha 5. E cada um acompanhava um até a sua casa. Que legal. Todos os dias. Que evangelismo. Puro. Ótimo. Total. Ó, já fica a dica aí, a live. Né? Que massa. Muito louco. E aí o que aconteceu? Nossa, a gente ficou assim, né? Um lado estão expulsando a gente, o outro lado tá acolhendo. Né? Vamos ficar com essa galera. Né? E aí tinha um discipulado que se fazia na igreja. 1 a 1. E eu falei, eu quero fazer discipulado. Aí o meu discipulador, meu amigo, né, Dittmer, ele falou assim, é mesmo? Eu falei, quero. Ele, então vamos começar. O primeiro era conhecendo Jesus. Eu tenho todos eles guardados em casa. Sério? Todos. Todo o material que eu recebo, eu guardo. Sempre guardei, aprendi isso com o meu primeiro pastor. Ele falou, toda pregação você imprime e guarda, porque você não pode confiar em você. Você tem que ter isso guardado e lá na frente você vai ver como você está crescendo e vai ter coisas que você vai estar no novo tempo e você vai repregar e refazer e tal. Então eu tenho muito material guardado.
Bacana. E aí, já vou aderir. Muito legal. E aí ele começou, a gente fez o primeiro, quem era Jesus, e eu toda semana a gente sentava um sábado à tarde e ficava ali estudando. Uma assim, simples demais, sabe? Jesus é a fonte de vida, o versículo é tal. Jesus é amor, tal. Jesus é o Filho de Deus, o versículo de referência. E daí faltavam umas palavras no meio que você tinha que completar conforme você lia. Bem intuitivo, assim, né? Então, aí fez, e o segundo já era sobre batismo. E aí eu decidi batizar. Isso aconteceu, assim, de junho a setembro. Tua adolescência, então, ali. Eu tava com 14... Eu tava com 15 anos já. 15. E aí eu decidi batizar em setembro, mas setembro eu decidi batizar. Não ia ter batismo na época e eu tava com o ticket comprado para outubro ir para novembro ir para o retiro da Luterana. Então eu fui para o retiro, voltei, e aí fevereiro de 2000, olha, 21 de fevereiro de 2000, eu me batizei. Depois de uma semana de chuvas, eu fui batizar. Aí lá não tinha essa coisa de piscina aquecida, né? Era roots, pra não dizer selvagem. No meio do mato. Eita! Fui escondido. Sem meu pai saber. Uau, os seus pais não sabiam nada disso. Minha mãe sabia o que estava acontecendo. Sim. Quando eu falei assim, pai, mãe, eu tô indo na igreja evangélica. Ele falou, olha, melhor na igreja evangélica do que na pinga, no baile. Porque o pai e a mãe ficaram bem chateados, assim, né? Com a questão de, nós não queremos você aqui. É do filho. Lógico. Fala do filho. Proteção, né? Fala do filho, o pai. Eu sei, eu sou pai. Eu sou pai, né? Fala de mim, mas não fala dele, né? Isso aí. Mais ou menos isso. Então, não tinha problema. Só que ele não achou que eu ia a tanto, assim. A mãe contou pra ele, lógico. E no dia, o pessoal no clube perguntava onde eu estava. E meu pai falava assim. Porque meu pai fala mais enrolado, né? Bem enrolado mesmo. Meu filho foi se entregar pra Jesus. Foi se entregar pra Jesus. Ele falava assim. Fui lá e batizei. 7 quilômetros de bicicleta, estrada de chão, sobe morro, desce morro, tal. Cheguei no lugar, batizei. E depois disso, né? Aquele ano a gente ficou sem pastor na igreja. Então a gente teve que... os líderes, né? Fizeram um rodízio para pregar, porque estava sem pastor. Uma igreja tradicional, a diretoria tem que eleger um pastor, convidar um pastor, aí fechar a parte financeira, a vinda, a transferência, as atas, assembleias, tudo, né? Sim. Então isso demora bastante, muito. Demorou 1 ano para acontecer. Uau, caramba! Então a gente ficou 1 ano sem pastor, e daí no outro ano chegou o pastor, que hoje ainda é o pastor da igreja lá, e eu tive a honra de ir lá pregar agora, esse ano lá, né? Então, pastor Hartmut. É pastor alemão, a gente fala. O senhor é um verdadeiro pastor alemão. E ele cuidou de mim por 5 anos lá. Ai, Deus. Ele cuidou de mim por 5 anos. Ele começou a me discipular daí, porque ele viu que realmente, eu falava assim, o feio, né, que era um apelido que a mãe me tinha, um ciúme dos irmãos, né? Irmãos mais velhos, nasce um mais novo, tinha um que era o homem e nasceu mais um homem. Então eles olhavam pra mim e falavam, ih, que bebê mais feio. Eu acho que eles tinham razão mesmo. E a mãe, pra provocar, ela falava assim, é feio mesmo esse menininho, né? É feio. E ela sempre me chamou de feio. De feio. Aí eu cheguei na igreja tinha 4 Fernandos. Meu Deus, daí tu era feio. Aí eu comecei a assinar. Gente, tinha uma coisa que é muito cringe falar isso hoje, né? Mas tinha uns cartãozinhos assim, da Faniquita. As bilinguidas. Tinha uns marca-textos, assim. Sim. E atrás você fazia uma dedicatória. Então isso era muito usado na igreja. Sim. E aí eu sempre assinava feio. Então todas as datas, tudo feio. Pegou, assim, de uma forma, pulverizou na denominação inteira. Pronto, era conhecido, né? Assim. Aí era conhecido assim. E aí, por 5 anos eu fiquei lá. Aí fui pro louvor. Eu era baterista, gente. Ah, é? Aí, de onde vem o filhão aí? Não. Ele vem. Eu só... Só tentou. Então, fui com bateria, violão, contrabaixo, tudo assim. Nada sabendo, só pela necessidade, né? E comecei a liderar jovens na época, já. Aí a gente liderei jovens. Aí a regional, que é o estado, né? Chamou também. Então, daí eu fui para vice-coordenador regional. Então a gente montava os retiros para a denominação. 14 igrejas no estado, reunia todo mundo em
em Pomerode, em Indaial. Indaial. Um sítio lá, uma chácara bem bacana que tem lá, que é da denominação ainda. Então a gente fazia lá 2 retiros por ano e rodava o estado divulgando o retiro. Para mim tava legal, bacana. Só que o interessante nisso tudo é que quando eu cheguei na igreja, no primeiro culto, que eu tava lá, que eu vi que a banda começou, eu falei, um dia, eu senti dentro assim, sabe? Um dia eu vou estar tocando, eu vou estar ministrando. Aí eu me tornei ministro de louvor. Só que eu fui um escândalo, cara. Não, por quê? Porque assim, ó, todo mundo que, quando eles iam ministrar, isso é legal, quando eles iam ministrar, era aquele formato sempre, né? Então eles falavam assim, gente, agora eu vou cantar uma música que fala sobre o rio que vem de Deus. O rio de Deus toda a introdução. É um rio maravilhoso, é um rio que corre do trono, né? E abre aí no 42. Depois passou para projeção. Eu vou fazer isso aqui, né? Então, pessoal, alemão tem uma dificuldade, porque alemão ele fala assim, ó, ele tem o R fraco, que eles dizem, porque eles não conseguem pronunciar os 2 R's. Na língua alemã não tem 2 R's, não tem carro, tem caro. Sim. Então eles cantavam a música e ela era assim, há um rio que corre do trono de Deus. Então, há um rio que corre do trono de Deus. E eu falava, Jesus, eles cantam tudo errado. Né? Eu não tenho, porque eu não tenho sotaque, porque meu sotaque é mais forte do italiano, né? Ah, tá. Não é do alemão. Não é do alemão. Né? Então, mas o oeste todo fala assim. Né? Apesar que eu não sou italiano, né? A descendência é portuguesa. What? Aquela que deu um porque Leandro é português. Tá. Então, exatamente. Mas meu pai não é português. Enfim. É um rolo. É outra mas tu coisa. não tem o sotaque, pronto. Não tem sotaque, né? Ok. E aí, então, quando eu comecei a ministrar, eu não fiz isso. Entendi. Eu fiz como é feito hoje, inclusive. Olha só. Dessa forma já. E aí todos os demais ministros queriam imitar como estava sendo feito, porque a igreja recebeu muito bem. Daí teve que até parar assim, fazer assim, gente, ó, cada um tem o seu jeitinho, não precisa mudar. O feio faz de um jeito, a Miriam faz de outro, mas tudo funciona, tal, pá. E eu ficava assustado, assim, porque eu falava, caraca, mas é tão natural para mim, por que está acontecendo isso? Eu não conseguia entender o que Deus já estava fazendo, né? No tempo que a gente fosse sem pastor, a gente fazia um momento de oração na casa que era pastoral, a gente reunia os jovens e a gente começava a orar. E a gente fazia algo que a gente não sabia o que era, mas a gente profetizava sobre a vida um do outro. Né? Olha só, é uma coisa muito louca, porque era tudo muito sem discernimento, assim, sabe? Sim. Era muito do espírito, assim. Então a gente ficava lá, a gente terminava o encontro dos jovens, subia para a casa pastoral e começava a orar, e quando via era 3 horas da manhã. Parece besteira, né? Parece bobinho, mas... Então, a gente via... uma vez um rapaz falou assim, Feio, eu te vi num lugar, assim, num púlpito, num altar, né? Que a gente falava, né, muito grande, com muita gente, cara. Tava tudo muito escuro, mas eu vi que era tu. Pô, a gente vê o formato da nossa igreja hoje. Escuro, né? É uma igreja escura, com uma plataforma mais alta. A gente via isso acontecendo, né? Já estava sendo gerado. Já estava sendo gerado. Eu acredito que já estava no mundo espiritual, né? Eu acredito muito já era uma disso. Realidade, sim. Já era uma realidade lá, né? E Deus vai transferindo isso para dentro do nosso tempo. É porque tempo, o profético, né? Ele é isso, né? Ele já está. Ele vai plantando conforme a gente vai estando preparado para receber o que ele tem para nós. Então, aí isso aconteceu. Aí a gente comecei a pregar. Fui o primeiro jovem a pregar na igreja, porque a igreja nunca tinha aberto para algum jovem pregar. Eu preguei na igreja um domingo e depois eu não parei mais. Então, eu comecei a pregar com 15 anos para 16. Bacana. E aí não parei mais. Então, sempre fui muito baseado nessa questão de pregação, palavra, né? E louvor sempre ficava ali, grudado, porque é uma coisa, assim, eu gosto demais, né? Então, é algo que você gosta. Mas eu sempre falava assim, tem algo que eu gosto de fazer e tem algo que Deus quer que eu faça. Então, eu faço aquilo que Deus quer que eu faça e quando dá, eu faço aquilo que eu gosto de fazer. Né? Sim. Nem que seja em casa, mas eu faço. E hoje o meu filho ainda me corrige. Errou a nota, pai. Ele tem quantos anos? Tem 11. 11, mas ele começou mais novo, né? Ele começou com 3.
3 anos. Foi Meu 3. Deus, não tem nem como comparar, gente. Não dá pra comparar. É um dom que Deus deu pra Não ele. Samuel é fora de série. Samuel, né? Samuel, Fora de série. isso. Então, o que acontece? Disso ali, aí a gente comecei a ministrar muito para a liderança. Né? Na denominação, como eu comecei muito com liderança. Apesar que eu era um cara muito tímido, né? Eu tinha uma timidez que era assim, entre a galera no bastidor, é o mesmo de hoje. Sim, tudo A minha esposa certo. fala assim, palhaço. É o mesmo. Quando eu botava na frente do pessoal, daí eu travava. Sim. Aí eu trabalhei em alguns lugares, e o penúltimo lugar que eu trabalhei na cidade antes de vir pra cá, foi uma rádio. Inclusive, quando ele chegou, ele já disse, estou lembrando do meu tempo de locutor. Era assim mesmo. Os microfones com equipamento. Então eu comecei a trabalhar numa rádio. E aí a rádio trouxe uma desenvoltura que eu não tinha. Quebrou alguns medos, assim, né? E o medo, o dia que quebrou eu lembro. A rádio fazia muita cobertura de festas na cidade. Então tinha festas da igreja, futebol e campeonatinhos, assim, tal. E aí um dia, eu nunca era o locutor principal, sempre fui o auxiliar, Sim. né? O de pista, que eles falam. E ele falou assim, Fernandinho, o garoto do rádio, vai lá e chama pra nós o arcebispo que tá lá dentro da igreja. Sim. Faz uma entrevista com ele. Daí fui lá. Só que não pegou o microfone. Sim. Porque era muito longe da base. Sim. Eu falei, arcebispo, não tá pegando. Não tem problema, eu atraso a missa e vamos lá fora. Tirei o homem de dentro da igreja. Gente. Só que daí a hora que eu fui falar com ele, Sim. Posso mexer aqui? Posso. Pode. Aí eu peguei o microfone assim e fiz a pergunta, entreguei pra ele e me encolhi. Oh, meu Deus, e E aí? aí eu falava bem mansinho com ele assim. Daí aconteceu a entrevista e o cara da rádio daí me chamou no ponto e falou, vem aqui. Nunca mais! Você vai se encolher! Sim. Preste atenção! Se você tá com o bastão preto, o poder é seu! Deu. A postura, né? Não importa se você é bispo, você não sei o que, você não sei o que, você é o presidente. Se você tiver com o microfone na mão, o poder é teu! Tá bom. Entendi. Passou, entrevistei governador, estado, aí fluiu. Aí o negócio deslanchou, assim. Sim. Tanto que eu faço uma classe hoje chamada Jovens Pregadores. Oh, que E bacana. eu falo justamente sobre isso. Falo, enquanto você tiver com o microfone na mão, o poder é seu. Por quê? Porque eu aprendeu Eu aprendi dessa forma. no tranco, No querido. tranco, sabe? É. Então, aí eu comecei a conseguir enfrentar o público, porque Legal. a rádio, ela te projeta muito, ela te dá muita facilidade no falar, tudo, né? Porque a gente também tinha a gente recebia muito recurso, né? Fono e tudo, mas Aqueles vícios de linguagem. né? 10 minutinhos, daí tu finalizava e entrava aqui. Não existe minutinhos, é 10 minutos, seja preciso. Exatamente. Era dessa forma, Sim. né? Mas vai aprendendo, Vai né? aprendendo Vai dessa forma, aprimorando, né? Sim. Então eu comecei com a voz comercial na rádio, fazendo propagandas e tudo. E aí ali deu um know-how diferente para o ministério, inclusive, né? Então, graças a Deus que eu passei pela Tudo isso Timbó. Taió. Taió. Por que eu falei Timbó? Porque Timbó é a cidade mais parecido? próxima que a gente tem parecido. Então pode ser. Eu acho Todo que mundo eu fala fiquei assim, com passei na sua cidade. E não é. É mesmo, aqui em Timbó. Ali em Timbó. Não Timbó é Taió. isso. Oh, meu Deus. Um pouquinho mais pra dentro. Mas Taió. Taió. Então tudo isso em Taió. Tudo isso em Taió. Daí já era Da escola. A escola. De vida. Aí, conheci o amor da minha vida, né? Eu ia perguntar agora, e quando que a alegria dos teus dias chegou? Deixa eu molhar. Pastora Dai. Deixa eu molhar pra dar um tostão da minha voz. Ai, então tá. Ai, gente, inclusive ela tá ali fora, ela e o filhão. Ai, molhou. 2 queridos. Vamos lá. Eita. Momento, fala da minha Agora esposa. é o momento Eu de preciso cantar falar. aquela música. Ela deveria estar aqui pra ouvir o que você vai falar pra ver se é verdade. Pastora Dai, ele passou essa vergonha, pastora Dai. Não tive nem como impedir, ó. O que acontece? Vice-líder regional de jovens. Sim. Retiro. Gente. Movimento. Claro. Né? Não deixe de ir para um retiro. Aí, ó, pode estar o amor da sua vida lá. Pode estar lá. Oh, profético. O que aconteceu? A gente, Tô lá. desculpa, eu tenho que te cortar.
fevereiro nós não vamos ter retiro, nós vamos ter viagem missionária. Então Ô, talvez o seu marido esteja em outra cidade, aleluia. Fica a dica aí pro Janjo da Life Palhoça. Eita, e aí? Desculpa. Aí o que aconteceu? Eu tô lá no retiro, passa uma Barbie. Eita. Não, tudo de preto. Ela não era o tempo Barbie. É, não. Hardcore. Era Cabelo uma Barbie vermelhão, emo. assim. É, a Barbie. Era quase isso. A gente precisava de uma frase em inglês. Ótimo. E aí ela frequentava, né? Participava da igreja, que era a mesma denominação, aqui, que tem aqui em São José. Inclusive, o pastor Felipe pregou numa live esses dias, né? O pastor Felipe era da igreja também. E a gente, um amigo que eu tinha em comum, que também era conhecido dela, falou assim: tem uma moça que ela vai trazer a frase. Chamou a Dai. Daí ela falou a frase. Sim. E daí ela errado. E a gente tava, cara, até na ilha de edição eu tava de fotos, né? Eu tava editando ali e tal. A gente tava montando um PowerPoint super top. Sim, PowerPoint. E aí, ela veio e falou: tá errado, tem que trocar. Cara, PowerPoint fechado. Abrimos tudo, né? Naqueles 486, sei lá o que era, que a gente tinha lá. E refizemos. Daí eu falei: isso vai sair muito caro. Isso vai custar chocolate. Porque eu já tinha visto ela com chocolate. Sim. E ela: tá bom. Observador. Tô ligado. Aí, ela saiu, a gente saiu no final daquela administração, a gente estava recebendo o Luciano Manga, naquele retiro, e a gente foi fazer um encontro com os líderes lá, conversar um pouco com os líderes das outras igrejas. E quando a gente voltou, ela estava na beira do galpão procurando e me entregou uma caixa de 100 parar. Caramba, ela realmente me conquistou, né, cara? Imagina, pela barriga. Me conquistou, né? Gata pra caramba. E aí deu um chocolate, eu falei: cara. Aí fui procurar: quem que é essa moça? Sim. Não, ela tá chegando na igreja agora faz pouco tempo, tal, pá. Tô saindo do retiro. Sim. E ela tava conversando com outro amigo em comum, que era nosso, de Curitiba. Daí eu falei assim: eu vou te chamar na MSN. Eita, Pro cara. Sim. Ele: Fei, qual que é o teu MSN? Eu falei: qual que é o teu e-mail? Eu falei: omenonita@hotmail.com. Como é que é? O Menonita, porque a igreja é Igreja Evangélica Irmãos Menonitas. Olha só. Daí eu era omenonita@hotmail.com. Ok. E aí? Daí ela: vou adicionar também. Nossa, eu falei: não vai nada. Chega em casa, tinha um chamadinho dela. Ó o mistério. Aí, pra você que é devagar como eu, Deus envia, papai. E aí, Pega essa, Gabi. a gente começou, credo. É que o ano tá acabando, não podia deixar. Aí a gente começou a conversar toda noite. Ela tinha saído de um relacionamento e eu também tinha saído de um relacionamento de 3 anos. Caramba. E aí ficou consolando a dor do outro, né? E lá pelas tantas, eu descobri que eu tava loucamente apaixonado por ela. Caramba. E ela por ti, não? Também? Que sortudo, cara. Foi Graças sortudo. a Deus. Deus foi bom contigo, Deus foi bom. E aí, a gente tava vindo pra cá, antes da gente oficializar ou eu me declarar pra ela, a gente veio fazer uma visita aqui em Floripa pra falar do retiro. E naquela noite, quando a gente tava saindo da igreja aqui, ela saiu e ela usava uns tamancões. Chega, receba! Parece aquele como é que é? Como é que aquele que fala o... Tem! Xarai, show! Nem sei, mas eu levei um susto de verdade. E aí? Pouco expressivo. Aí... Vai, não, tá tudo certo. Aí... Ela saiu com aquele tamancão, assim, que ela usava uns tamancões gigantes, assim. Aí foi lá e me deu um abraço. Foi bom ter você aqui, porque a gente só se conversava por lá. Sim, imagina, era longe, né? Cara, e eu saí com aquele perfume, cara. Eita, mano. Entrei no carro com aquele perfume. E aí fui eu e o Hildo, que é nosso padrinho de casamento, pastor, que era pastor dos jovens da regional. Ele falou: mano, eu preciso fazer uma oração por ti. A gente devia estar mais ou menos ali, chegando perto de Balneário Camboriú. Falei: é mesmo? Assim, Deus vai trazer uma pessoa pra você, cara. Você precisa casar. Olha. Eu falei: por quê? Ele falou: você não percebe o que acontece? Eu falei: não. Ele falou: deixa eu abrir tua mente, então, agora. Tanso. Ele falou assim mesmo. É tanso mesmo. Tem um monte de meninas se oferecendo só porque você tem cargo, cara. Daí eu...
Como eu não vi nenhuma. Tem um monte. Ele falou, vou orar por você. Daí ele orou. Ele orou bem assim, pai, traz alguém sem interesses. Traz uma mulher que seja uma mulher tua. Traz a idônea. Traz. Orou isso. E a gente foi pra Blumenau tentando achar uma pizzaria pra comer, que a gente tava morto. Varado de fome. Barato. Sim. Tá, beleza. Fomos embora, passou, e daí a gente continua com a nossa conversa. Todas as noites, 10 horas da noite, a gente parava 1 horinha pra conversar, porque a internet era discada e 1 hora Sim. era mais baratinho, né? Depois das 10 era mais barato. Todo mundo pensava a mesma coisa. E aí, depois de um tempo, eu me declarei pra ela. Falei, olha, eu te amo, tal, isso que eu tô gostando de você. Ela falou também. Nossa, quando ela falou também, eu... Jesus. Tremeu a base. Meu Deus. Tremores. Enfim. Era Dia dos Namorados do ano de 2006. Eu vim pra cá de novo pra fazer uma divulgação num outro retiro. Dá-lhe retiro. Dá-lhe Eita, retiro. como faz retiro. Conversei com ela. E ela falou assim, você vai ter que falar com meu pai. Eita. Aí eu fui, né? Foi? Oh, Era a Copa do Mundo, inclusive. meu Deus. E aí, como é que foi? A sogra, ela tem uma mania de bater assim, o café. Ah. Fazer batidinho, né? Esse café batidinho. Chegou a espumar pra fora da xícara, assim. Meu Deus. Agora ela é a mais velha? Não, né? Não, a mais velha é a Tati. A Tati? Daí a Tati desceu, ficou lá. Realmente, a minha irmã é essa que eu mais gosto. A irmã é não sei o quê. Impressão. Deu sogro, não é que você precisa casar com ela, mas não vai brincar, né? Não sei o quê. Mas a gente libera. Sim. Rapaz, eu subi as escadinhas assim, onde que ela tava. Eu fui lá, falei, teu pai liberou, foi mentiroso. Ela não tava junto? Não tava junto, sozinho, conversava com o sozinho. Era o Daniel Hoje, na prova dos Daniel. Agora tu entendeu por que teu primeiro estudo foi sobre o Daniel. Mais ou menos isso aí. Agora o que eu tudo faz falo sentido. hoje. Os adolescentes chegam às vezes e falam assim, pastor, tô gostando e tal. Já falou com o pai? Não, pastor, tem que falar com o pai primeiro, cara. Eu mando todos eles pro pai primeiro. Vai primeiro pro pai. Fala com o pai, fala com a mãe, né? Então, aí liberou, a gente começou a namorar. À distância. Que legal. A gente se via uma vez por mês. Ou ela ia de ônibus pra lá, ou eu vinha de ônibus pra cá. Uma vez por mês. Só que daí quando chegou em setembro, a gente estava já com tudo definido o que a gente ia fazer. Por quê? Porque quando a gente ficava no MSN... Era muita conversa. Assim. Era conversa, claro. era vida. Alinhamento. Sim. Né? Então a gente sempre fala assim, a gente sempre instrui isso. Cara, namoro não é o tempo de ficar beijando na boca, cara. É amizade com propósito, eu digo, né? Porque assim, ó, amizade com propósito. Passar uma língua na outra não vai passar conhecimento, não transfere. Você precisa conversar. Isso. Né? E aí, então, a gente teve essa conversa, assim, né? Muito tempo. E a gente já conhecia tudo. E já sabia o que queria. Então, eu falei, vou embora. Eita. Daí conversei com o meu patrão na época. Eu não estava mais na rádio, né? Estava em outro trabalho. E ele falou, cara, você tem certeza? Eu falei, tem. Aí conversei com o meu pastor. A minha pastora não queria na época. Você tá maluco? Você vai se desviar aí quando o pastor ganha, né? Aquele negócio interior, né? Medo, né? O pastor me sentou e ele falou assim, mano, tu vai. Se der tudo errado, tu tem família, tu tem um pastor, tu tem uma igreja. Agora, tu daqui a 10 anos pensar por que eu não fui, tu não deve levar esse sentimento. Vai, eu te apoio. E toda a liderança da igreja falando não. Mas o pastor falou Mas o pastor falou assim, acabou-se. Vim com a minha moto pela 282, uma 125, com a mochilinha nas costas, tremendo. E vim sem saber, nunca tinha vindo sozinho, né? Nem dirigi nada, nunca pra cá. Vim. Cheguei na casa dela, ali parei, daí morei um tempo com a minha irmã. Era próximo ali no bairro Floresta. Morei um tempo com ela. Logo depois a sogra saiu de onde estava, né? E foi para uma casa e deixou o apartamento. E eu fui morar lá porque seria o apartamento que a gente ia, no caso, ficar, né? Fiquei morando sozinho ali. Então a gente chegou, acho que era outubro, por aí mais ou menos. A gente já noivou naquele final de ano. E já marcou o casamento para o outro ano em setembro.
E aí, então, a gente correu aqueles meses ali para organizar todo o casamento. A gente teve 1 ano e 4 meses, mais ou menos, entre namoro, noivado e casamento. E a gente casou, e aí a vida começou, né? Porque depois que você casa, a vida começa. Eita! 16 anos se Isso passaram. mesmo. Cara, 16 anos 16 juntos. anos, Glória a Deus. Um 17 filhão de 11. desde namoro, né? E 16 Sim. anos de casamento. Que bacana, pastor. E quando foi que acendeu essa chama do pastor, né? Do pastor e do chamado mesmo, do teu propósito? Como é que foi? Então, eu era aquele crente que eu falava assim, eu não tenho testemunho, né? Você via lá uma pessoa chegando e falava assim, fui ex isso, ex aquilo, ex não sei o que, ex blá, tal, Deus me resgatou, eu desviei, e eu caí, pisei na bola, pisei na jaca, Sim. pisei na manga, pisei em tudo que tinha pra pisar, A salada de fruta. amassei a salada de fruta toda, e agora eu tô aqui, Deus me resgatou e tal, pá. Eu olhava e falava, nossa, que lindo, cara. Eu não tenho nada pra disso. contar. Porque foi assim, quando eu falei já, né? Quando eu cheguei na igreja, eu vi o louvor, eu falei, um dia eu vou estar lá. Senti aquilo dentro. Quando o pastor subiu, nossa, cara, É algo diferente. é isso aí. Entendi, né? Daí, eu tô vivendo, passando os anos, né? Hoje é 2023, então são 23 anos hoje que, né? Que isso aconteceu. Que isso aconteceu. E aí a gente estava ali e tal, e a gente juntos, a Day, ela tinha algo bem claro, assim. Ela falou, não tenho chamado. Ela falou. E uma das nossas conversas, que foi para mim a definitiva, eu sentei com ela e falei, não tem problema você não ter chamado. Eu tenho chamado pastoral. E aí, como é que é para vocês, né? Ela falou, para mim é tranquilo. Eu falei, calma. Sabe o que uma mulher de pastor enfrenta? Porque a gente tinha alguns exemplos de mulheres de pastor que não eram pastoras, não tinham chamado. Sim. Eu falei, olha, é isso, é aquilo, é um cara que está para a comunidade, para a igreja, servindo a Deus. Tem o assédio, tem a parte de gente querendo oração toda hora, né? Isso é um assédio, né? Porque a pessoa quer, né, ter como a pessoa como se fosse dele, né? Falei, então assim, tá preparada para isso? Tá preparada para a gente ter menos tempo juntos? Tá preparado para que a gente talvez não consiga construir coisas juntos? Não tenha casa, não tenha carro, não tenha nada? Tá preparada para isso? Para enfrentar isso? Dela parou. Falou, se for junto com você, tá tranquilo. Uau. Isso é uma coisa que eu digo assim, a mulher, ela tem uma coisa diferenciada, né? Que se é um homem assim, tchau. Então fica aí com o seu chamado, Deus te abençoe, tchau. Né? A mulher, quando ela quer, quando a mulher tá decidida, meu irmão, valoriza, porque a mulher, quando ela quer, ela vai até o fim. E aí foi isso. Aí, que legal. Isso ali foi o ponto decisivo para mim. Sim. A gente estava ajudando nos retiros, né? Ela sempre teve essa questão de administrativa. A proatividade ali tá junto. Então ela era o nosso financeiro do retiro. Sim. E aí a gente fez um retiro com o pastor Carlos, Balneário Camboriú, se não me engano, Presbiteriana Renovada. Tem uma história de vida fantástica. Ajuda muitos missionários e tal. Muito tempo não falo com ele. Só que ele tinha um negócio assim que, para nós, né, na igreja, era algo assim muito além do normal, né? Aquele cara maluco, profetão, sabe? Sim. Era um pouco mais avantajado assim, e ele era E aí, naquele retiro eu tive a minha segunda experiência com o Espírito, com esse homem. Foi muito forte, assustou todo mundo dentro da igreja. O Fernando caiu a hora que o cara foi. Ele era grande, o palco era uns 60 centímetros. Ele saiu no meio da galera para ministrar. E ele pediu uma música. Era A Quem Tenho Eu no Céu Além de Ti. Não há na terra alguém que eu queira mais além de ti. Estou apaixonado. Abro mão dos meus sonhos, abro mão. Conhece? Sim. E aí, pedi alguém que soubesse a música. Só eu sabia a música. Caramba. Vai. Aí subi pra cantar, sem ensaio, sem nada. Veio um rapaz muito bom, né? Que era o Charles. O Charles é muito bom, já é pastor. Sempre tocou profissionalmente. Eu comecei a cantar, imagina, em uma frase assim, com nota, eu dou, né? Aí ele juntou assim, conseguiu botar a música. E ele canta. Ele canta, e dava aquele jeitão, né? E eu
Aí ele parou assim no meio da galera, uns 20 metros mais ou menos de mim, assim. Ele falou: eu falei pra você cantar, meu filho! E veio correndo. Cara, pensa, aquele homem de 1,80 m e poucos, uns 200. Cara, e veio. E pulou. 60 centímetros. Pulou em cima do palco e ele deu com a mão assim, longe de mim. Era crossfiteiro, acho que tava no box. E eu fui arremessado. Meu Deus. E apaguei. Também, eu acho que eu também apagaria. Eu apaguei. Morri. Tá aí, cara, meu Deus. Cara, e aí foi aquela loucura e eu não sei o que aconteceu mais, né? Porque deu não sei. Não viu? Depois a gente tava tomando um café, jantando, na verdade. E ele falou: venham cá vocês dois. Eu ia dar. Ele pegou a nossa mão e começou a rir, mas ele ria. Ele ria muito, gargalhava. E a gente sem saber o que estava acontecendo. Tipo, tá tudo bom. Ele falou: você não está conseguindo ver o que eu já vejo. Uau. Pastores de uma nova geração. Pastores. Plural. Pegou. Não teve jeito. Pegou. Daí foi muito impactante para nós, assim. Sim. Né? Porque foi a primeira vez que alguém falou algo em referente ao pastorado para mim. Sempre era algo que eu sentia. Mas nunca foi tão definitivo. E aí pegou claro. os dois. Então mexeu com a gente aquilo. Aí logo depois a gente acabou saindo dessa denominação. Sim. A gente morava aqui, participava numa congregação, que era da própria denominação aqui. A gente saiu e eu queria a gente foi para uma outra experiência que a família estava vivendo. Que era uma igreja muito do reteté, muito louca. De passar o plano assim por cima de toda a galera e não sobrar ninguém em pé, né? E eu olhava para aquilo. E a denominação que eu venho é uma bênção. Mas assim, tem um cunho bem tradicional. Uhum. Então, falar em línguas, cair no espírito, não sei, assim, tem, mas é sob medida, né? Uhum. E eu cheguei numa que era assim, a tampa estourada. Demais. Foi de 8 a 80. Nossa, 8.000, eu acho. Não foi 80. E tudo aquilo que eu não acreditava, eu comecei a ver diante dos meus olhos. E daí, para ficar pior ainda, eu comecei a experimentar aquilo sem querer. Eu tive uma experiência, que eu digo assim, que é a minha terceira experiência com o Espírito. Eu sempre achei lindo guitarra. Eu olhava com meu cunhado, né? Tocando, eu falava: nossa, um dia eu vou fazer isso, cara. Mas eu não tenho habilidade para isso, entendeu? Sim. Não consigo. Cada um com seu chamado. E aí, tinha um jejum de Daniel, 21 dias, só no legumes. Cara, tem alguma coisa com o Daniel, tu viu? Pois é, o Daniel tá aí perseguindo. Tá, acho que Deus tá falando contigo, pastor. Pega aí. Aí foi assim, fiz o jejum, porque não tinha como escapar, tinha que fazer. E aí tinha entrega, o culto começava às 9 e terminava às 2 da tarde, domingo. Eita. E o profético pegando, né? Sim. E tal, e um caindo aqui, outro caindo ali, outro caindo lá. E eu, que cai, é esse, cara? Aí o pastor fez assim pra mim. Parecia o Keanu Reeves, não? E aí? Aí eu fui. Aí ele só impôs as mãos e eu caí. Só que daí foi algo muito louco. Porque eu caí de frente. E eu escutava tudo que estava acontecendo à minha volta. Só que eu não sentia forças para sair do chão. Eu tentei várias vezes. Uhum. E os meus dedos batiam no chão. Batiam, os dedos assim, faziam assim, ó, no chão. Uhum. E eu, na minha consciência, eu falei: Jesus, o que está acontecendo? E eu senti que eu estava suando. Que loucura. E quando eu consegui me restabelecer, que o culto tinha acabado, porque eu venho nesse nível. Eu abri o olho assim, eu olhei em volta, olhei as pessoas, tinha uns 2, 3 intercessores, né? Aquele intercessor, né? Sai, demônio, sai, demônio. Tava ali em volta, e aí me ajudaram. Quando eu saí, sabe aquele, fica em desenho, aquele risca de giz assim, marcada? Tinha uma marca de suor, assim, meu, no chão. Eu tava todo molhado de suor. Passou-se os dias, eu tô no ensaio, que eu arranhava o violão ali com a minha cifra, eu olho pro tecladista assim e falo: mano, é só isso que você faz? Ele olhou pra mim: como assim só isso? Eu falei: não, sério, é só... Posso tentar? Ele: pode. Toquei. Nunca tinha tocado? Não. Caramba, tu é um dom do Senhor. Toquei. Aí eu só falei: tá, e aqui é o quê? Ele falou: ó, aqui ó, dó, ré, mi, tá.
E daí como é que eu faço para achar notinha? Não, conta 4, conta 3 é maior, conta 3, conta 4 é menor. E foi. E foi dado aqui minha cifrinha. E aí tu lembrou Lembrei do dia. do dedinho, o porquê do dedo. 2 meses depois eu já era tecladista da igreja. Caramba, que loucura. Foi Mas muito é tão interessante, né? Porque quando você entende os dons espirituais, você vê que não é só a língua estranha. Existem diversos dons e o próprio Espírito Santo vai entregando conforme a necessidade. Olha só que interessante, né? Porque às vezes eu vejo os jovens, né, tão tristes. Ah, pastora, mas eu queria dom de língua. Ah, eu queria isso, eu queria aquilo. Tá, agora para um pouquinho de pensar só no que você quer e pergunte ao Espírito Santo o que ele quer que você tenha para servir a igreja. Porque você não tem o dom para você. Você tem o dom para servir algo, alguém. Então, o que o Espírito Santo está fazendo hoje? Seja participante com ele, né? E que legal você falar isso, porque a igreja precisava. Precisava, daí foi. Aí foi. Uau, pega essa visão. Pega. O tecladista na época, ele era de São Paulo, estava vindo, não vindo para cá. Então era algo que realmente necessitava. E a gente começou ali, aí ficou nessa loucura. Nessa igreja, tal, a gente ficou lá, tal. Depois a gente acabou saindo e eu queria viver uma experiência de igreja grande. Visitei a igreja que nós estamos hoje. E fui para uma outra denominação, porque a gente mudou, foi para o norte da ilha. E aí lá aconteceu algumas coisas assim, muito loucas. Por quê? Porque uma coisa era você não acreditar, você começar a ver e você começar a sentir aquilo. Viver, sim. Outra coisa foi Deus começar a fazer através de você. Então a gente estava lá orando, normalzinho, orando de boa, tranquilo. Eu olhava para a pessoa assim. Vinha. Vinha e entregava. Aí eu tô lá orando pra uma pessoa, eu imponho as mãos, a pessoa sai rodando no balé, assim, no meio do louvor. Eu tô orando pra uma pessoa aqui, eu olho pra outra, deu estendo a mão, daí a pessoa cai, daí os caras olham pra mim. E tipo assim, aí me travei. Porque aí todo mundo começou assim. A gente começava assim, ó. O pastor orava e os intercessores, né? Eu era diácono na época, o diácono também orava. E o pastor orava e a pessoa segurava na minha mão e falava assim: ora por mim. Eu falava: não, mas o pastor já orou por você. Não, mas você é diferente. Eu falei: não sou diferente. Sentei com o pastor e falei: ó, não oro mais por ninguém. Não faço mais nada. Eu não conseguia administrar aquilo que Deus estava gerando. Isso foi tão forte, porque quando eu falei isso, a questão profética parou na minha vida. Só apagou. Eu botei um tampão. E o interessante é que hoje eu descobri como Deus me usa bastante na questão do profético. E foi algo que mexeu muito comigo. Isso eu descobri agora, esse ano. Eu ganhei uma análise de perfil profético, né? É bem legal isso aí. Não quero entrar em detalhes assim, mas é muito, muito bacana. E quando eu iniciei a minha jornada, lá com 15 anos, a gente fazia um treinamento que chamava Centro de Despertamento Vocacional, CDV. E lá você respondia algumas coisas e mostrava dos 5 ministérios qual que você tinha mais. E apareceu o profético. E eu entreguei o meu nome e uma pessoa fez uma pesquisa no hebraico sobre a essência do meu nome, data de nascimento e tudo, e deu o nosso mapa profético. É o nome. E no mapa profético apontou o profeta de novo. Mas eu sempre fui o pastor. Eu falei: você não tá com nada a ver isso aí. Eu pensei: cara, eu fiz isso aí lá atrás, mas eu respondi. Ninguém pesquisou. Eu respondi. Quando eu peguei e comparei os dois, eu falei: tá brincadeira, não pode ser. Uma pessoa que não tem relação nenhuma com a minha vida, só pegou as nossas letras, botou no hebraico, a numerologia hebraica, e saiu isso aqui, não pode ser, cara. Então, mexeu muito comigo isso, me trouxe uma clareza muito grande de propósito. Mas vamos lá. Aí o que aconteceu? Aí a gente começou a viver tudo isso aí e tal, né? Eu botei esse tampão e nunca mais. Aí eu era uma pessoa muito frustrada por duas coisas. Primeiro, que eu não era consagrado a pastor nunca. Quando que vai ser, senhor? Se o senhor me chamou, por que não, né? Então, assim, todo ano tinha a data certa pra acontecer. Sim. E lá tinha muito assim: o Espírito falou um negócio que fulano, vem cá. E bum, consagrava o fulano. Então, todo ano... É hoje. Vamos lá, vamos pro culto geral. O que vai ser? Aí eu via fulano subir, Beltrano subir, fulano, e eu ficava assim, triste. Todo final de ano era triste pra mim. Porque você achava porque eu falava assim,
é mais um ano que eu tô longe daquilo que Deus tem para mim. Só que eu não compreendia que o fato de ser ungido era simplesmente um reconhecimento na terra daquilo que já tinha acontecido nos céus. Então, às vezes, a gente não se posiciona na terra porque a gente espera o reconhecimento da terra, sendo que o céu já reconheceu quem a gente é. Sim. Né? E eu não tinha esse entendimento. E aí sofri muito. E o primeiro dia foi um amigo, foi consagrado evangelista. E aí? E eu fiquei muito feliz por ele. Nossa, ali me abriu uma chave. Ali mudou os meus fins de ano. Porque eu falei, cara, vai chegar um dia. Né? Então, a primeira frustração é que você não era um ex nada. Não tem testemunho pra contar. Não tem história. Sim. O segundo era que eu não sou consagrado. Né? Então, eu digo que é bem engraçado, porque no dia, eu sempre pensava assim, né? O dia da consagração, a hora que derramar o óleo, eu vou falar em língua, vai ser um reteté e tal. Foi um dia normal. Como se nada fosse nada. Como se nada fosse nada. Né? E aí, eu tô já como pastor numa região, né? E eu tô lá pregando. Tava no sul do estado. E eu olho para uma pessoa e Deus quer ativar o profético de novo. E aí eu tô pregando aqui e tal, e aquela pessoa, eu falo assim, a pessoa me incomoda, mas não é que me incomoda uma coisa ruim, me chama uma atenção. Então tu tá com a multidão na tua frente e aquela pessoa ali naquele canto. E você não para de olhar aquela pessoa. Senhor, o que tu quer? E eu já comecei, né? Falei, não pode ser que tá voltando esse negócio, né? Daí estamos encerrando o culto, aquele momento, louvor, finalização, eu fui a ter, mas fui com o microfone, usava headset. E aí você! Daí a igreja parou. Sim. E o cara também parou. Eu falei, agora eu vou ter que terminar, né? É assim aquela fração de segundos, né? Deus está falando que você é pequeno demais para esse lugar. Daí Satanás já vem com a seta. Mas ele não é nem daqui. Pra dizer que não era. Eu falei, cara, agora eu vou até o final. Já comecei, agora eu vou. E comecei a falar coisas em relação a ele. Só que é interessante porque o que Deus queria falar não era diretamente a ele, mas a noiva dele. Uau. Sim. Que eu não sabia quem era também. Claro, não conheço ninguém. E aí eu falei por ele e falei por ela, dentro de você há uma voz de Deus que quando você abre essa boca emana os céus na terra. E essa mulher desabou em chorar. E eu orei por eles, voltei, encerrei o culto e... Claro. Aí alguém falou assim, sabe quem era a menina? Eu falei, não. Você não sabe quem é eles? Eu falei, não. Pastor, esse casal frequentava a outra igreja nossa lá na cidade tal. Eles são do louvor. Uau, tava machucado. Essa menina canta muito. Tem que trazer ela pra cá. Eu falei, nossa, é verdade? É. Aí eles deram um outro culto. Aí eu fui conversar com eles. Justamente. Estavam magoados, machucados, mas eu ainda não sabia qual era o meu chamado. É porque é engraçado. O chamado sabia, eu sabia o propósito. Como as coisas se repetem, né? É muito engraçado. O Eclesiastes já diz, né, que não há nada novo debaixo do céu. É verdade, é verdade. E aí o que aconteceu? Aí, nesse tempo, eu tive a minha segunda decepção ministerial. A primeira decepção havia acontecido quando a gente morava no norte da ilha. E eu estava numa pregação, eu estava assim, indo para a igreja por ir, não queria mais saber daquilo, estava bem desiludido, porque eu recebi um não, eu não sabia receber não. Né? Então, Deus foi tratando o menininho da mamãe, que não recebe não. Eita. E aí eu fiquei magoadinho, e Deus falou assim, tem algo com você. Estava sendo ministrado dízimos e ofertas, e o pastor falou assim, você de óculos, só tinha eu, né? Tinha umas 10 pessoas no auditório, eu olhei para trás. Não é você mesmo. Deus está te chamando para o ministério, você sabe disso. E tal, e falou para Dai também, entregou de novo para ela assim. E a gente reativou de novo. Mas eu ainda não sabia qual era o meu propósito. Grava a palavra ativar. Ativar propósito. Aí fui lá, a gente teve, nessa segunda decepção foi muito forte, assim. Foi muito forte porque
eu tive 18 anos de espera para ser consagrado e assumir uma igreja, e em 18 meses mandaram fechar a igreja. E não porque a igreja não estava crescendo. Era uma estratégia ministerial de fechar aquela igreja para fortalecer um outro lugar. Uhum. Para nós acabou o chão, né? Imagina. Acabou o chão. Uma ruptura, total, né? Total. E aí eu fiquei muito magoado, muito ferido, e falei, se isso é o ministério, eu não quero mais. Uhum. Não entendeu? Não entendi o que estava acontecendo. Uhum. Na verdade, aquilo talvez não era nem para formar algo nas pessoas, mas era para forjar algo em mim. E aí eu fiquei mal demais. Eu estava sem vontade nenhuma de fazer qualquer coisa. Eu tive um início de uma depressão, posso dizer assim. Uhum. E aí eu liguei para o pastor que fez o nosso casamento, que é psicólogo. Falei, pastor, quanto custa uma consulta? Ah, Fernando, eu tô sem vaga, cara. É R$100, mas eu tô sem vaga, só pro outro ano e tal. Era final de ano. Uhum. Eu falei, olha, mas pra quem seria? Eu falei, pra mim. Ele falou, pra ti? Não entendeu nada. Uhum. Não, vem amanhã, que era sábado. Vim pra São José, tava no sul do estado, vim pra São José. A gente conversou e ele me alinhou em uma conversa. E aí eu, tá, mas eu não queria mais saber de ministérios. E aí, fechou lá a unidade, não tinha mais por que a gente ficar lá, a gente veio. Eu queria voltar a morar na Palhoça, porque eu morava na Ponte do Maruí. Eu queria voltar na Ponte do Maruí. E Deus não permitia que a gente alugasse nada na Ponte do Maruí. Eu tava com o contrato fechado. E no dia, na semana que era pra entrar, pessoal, ó, eu vou desistir porque a pessoa não saiu e vai ficar aqui. Tá bom. Aí... acabou o espaço do cartão. E falta menos de 1 minuto pra terminar. Então, a gente tava tentando vir pra Palhoça, né? E não dava certo. Não As tava dando portas certo. Fechadas, total. E aí, o pastor Michel falou assim, vem morar em Biguaçu, que vai dar tudo certo pra ti aqui. Eu falei, cara, Biguaçu não, pô. Por quê? A gente tinha aquele negócio assim, né? Não vou morar em Biguaçu, já morei na Palhoça, já morei em São José, já morei em Florianópolis. Biguaçu não, Biguaçu, sei lá, não sei o que tinha, assim. Era só, sei lá, uma ideia. E aí a gente ficou com aquilo na cabeça e tal, né? Vamos ver. Por que não? A primeira casa que a gente viu, contrato de imobiliária, que a gente pensou que não ia ter como, aprovou e a gente foi. Quando Deus quer abrir a porta, ninguém faz. Agora, o interessante foi que a gente foi com uma pretensão para fazer vendas na igreja, que a gente trabalhava por uma questão de vendas aí, né? Uhum. Um pozinho que faz shake. E aí, muito gostoso, por sinal. E aí, a gente conhece muita gente lá, vamos lá. Chegou lá, o pastor Michel já viu a gente, e eu que não queria mais ministério. Tipo, agora ela vem cá, diácono, bota lá na frente, quero apresentar para vocês, pastor Fernando, pastora Daiana que tá aqui, fiquem de pé. É isso que eu quero, né? Sim. E aí no segundo culto que a gente tava lá, ele falou assim, fez momento de dízimos e ofertas. Eu queria convidar o pastor Fernando. Vem cá, pastor Fernando. Ele tá imitando o teu sorriso, pastor Michel. Pastor Michel. Muito bom, sim. Vem cá, pastor Fernando. Faz essa oração. Dentro de mim tava assim. Ele não fez isso, cara. Ele não fez isso. Mas como eu já não era o mesmo homem de confronto, né? Eu falei, vou respeitar ele. Tá. E vou, né? Eu nunca esqueço. Subi, a hora que eu coloquei o pé na plataforma, eu senti algo como se fosse assim, dentro de mim. E quando eu olhei para a igreja, eu senti aquele poder do microfone, né? Voltando. Mas era o espírito de novo, assim. E eu comecei a orar, e a única coisa que eu lembro é o pastor Michel dando passos para trás e me deixando sozinho no púlpito. E eu orei e falei, em nome de Jesus, e a igreja, em nome de Jesus. Estava lotada a igreja. E ele veio, obrigado, pastor. Quando eu sentei, a Dai assim, chegou de lado, né? O que foi isso? A esposa, né? Eu falei, descobri que eu tô vivo. Uau. E aí a gente não parou mais. Era no final de ano também. O interessante é que a gente, sem eu descobrir, a minha vida ela sempre girou no ciclo do setembro. Porque o setembro, na verdade,
é a chave do ano, né? Pros hebreus. Sim. Muda o ano, Setembro. é setembro, né? E sempre nos setembros é que mudou as situações da nossa vida. Então, setembro que a gente foi para lá, setembro que a igreja fechou, setembro que a gente veio para cá, setembro que a gente chegou numa nova igreja. Sempre setembro. Uhum. Setembro que a gente casou. Uau, Né? muitos ciclos. Muitos ciclos, assim, realmente, em setembro. E aí, a gente, no outro ano, a gente já foi convidado para compor ali a liderança dos jovens. E aí, a gente permaneceu e estamos na igreja hoje, né? Glória a Deus. Só que aí a gente foi aí que eu descobri a questão do propósito, que é diferente de chamado, né? Eu falo que eu tateei por muitos anos no escuro, sem saber qual era o propósito. E tu falou sobre eu guardar uma palavra sobre ativação. Eu Ativação, guardei. guardou. Então, assim, o que acontece? Quando você não sabe o propósito, você faz muitas coisas pelo chamado. O chamado era isso, era pastorear, diferente de onde que eu tô, servir, tal. Então eu estava no louvor, eu estava aqui, eu estava lá, eu estava em vários lugares, fui para o Ministério Infantil, em vários lugares. Mas quando tu entende o propósito, tudo fica pro lado e você se posiciona diferente. Então nesse tempo que eu passei assim, o pior vale da história, da nossa história como casal, como família, Sim. que foi esse desapontamento gigante, ali Deus ergueu um testemunho. Falando, olha, você é um cara que não queria saber mais. Você é um cara que é ungido pastor e estava renegando essa unção. Você é um cara que estava desprezando isso aqui, o corpo. E eu te trouxe de volta. Então, se eu te fiz passar e sentir o que você sentiu, viver o que você viveu, saiba que você não é o único que passa por isso. Tem muita gente passando por isso. E agora você tem um testemunho e a clareza do teu propósito. Uau. Então, eu falo muito isso quando eu prego. Eu falo assim, quando você está passando uma situação que não é tão boa, agradável aos seus olhos, Deus está gerando o teu propósito. Amém. Né? Aquilo que hoje nos feriu, agora vai gerar cura. Agora vai gerar cura. Falo muito sobre isso. Então, eu também. Isso é muito louco, muito louco. É muito E bom. aí, a gente começou a trazer isso para a vida das pessoas, proporcionar isso, né? Então, quando alguém pede assim, esses dias o pastor pediu assim, resuma o seu propósito, o teu chamado, o teu ministério em uma frase, em uma palavra, de alguma forma. A gente já tinha isso, que a gente adotou 3 palavras, que é amar, servir e impulsionar, né? E esse impulsionar é justamente ativar pessoas novamente. Então, ativação. Ativar pessoas. E aí, então, a gente tem feito isso com equipes de liderança. A gente monta equipes, né? E essas equipes a gente começa ativando. Daí vem vários projetos, como Jovens Pregadores, a gente faz projetos de capacitação de liderança, várias. Eu sempre fui criado, né? Desde o início da minha jornada, eu fui preparado para ser um líder. Então, eu preparo líderes. Legal. Preparo pessoas. Mas não só na parte didática, eu boto na prática. Muito bom. Acerta aqui, não faz isso, não erra ali. Ah, poxa, pastor, que legal isso. Legal, vambora. E claro, e a gente aprende também vendo. Muita coisa certeza. Nunca vai parar de aprender, né? Não é que a gente é assim, perfeito, é o bom. Não. Não é isso, mas aquilo que Deus já gerou dentro da gente, a gente pode gerar. Até aconteceu algo bem interessante com um jovem. Ele veio falar com a gente para... uma situação, né, na vida sentimental, onde eu falei, cara, isso, aquilo, apontei algumas coisas assim, e ele não ouviu e fez diferente. Isso é a maioria errado. Aí ele voltou no escritório, falou assim, pastor, falei, como é que tá o namoro? Ele falou, não deu. Eu falei, não deu? Por que será, né? Ele, pastor, me desculpa, porque eu não te escutei. Eu falei, mano, não é que eu estou comandando a sua vida, estou dando uma direção que, se for realmente algo que você escutar, você não vai perder tempo. É porque eu já passei, né? Você vai direto, cara. Sim. Entendeu? Então, Deus fez com que a gente passasse por alguns processos, para que algumas pessoas, alguns processos, não precisem passar, porque processos são necessários para a vida. Exatamente. Mas algumas coisas você pode ganhar tempo, né? Evitando alguns processos. Então,
A gente só aprende, né? Não tem jeito. Não tem. A vida é uma escola. Exato. Né? Então, o preço é você que escolhe qual você vai pagar. Até o último tete-a-tete eu usei o exemplo, né, do burro inteligente sábio. Quem não viu vai ver outro tete-a-tete que passou, porque eu falei sobre isso, mas é bem isso mesmo, só tem essas 3 classificações. Mas olha que interessante. Tu falou, não tem um testemunho. Isso já gerou quanto tempo, Gabriel? Ele tem testemunho, sim. Pois é. Mas que legal ouvir toda essa história, porque a gente vê o agir de Deus realmente desde o início, né? Porque tu começou falando a história de uma gravidez de risco. Isso já era um testemunho enorme, que você ainda não via como testemunho. E hoje, agora ouvindo toda essa tua trajetória, eu vi muitos milagres e muitos testemunhos em cada parte, cada trajetória, para chegar até o chamado, até chegar na ativação, no impulsionamento, mas tudo isso já era uma escola de vida para você. E que bacana ouvir isso. E que legal essa questão da veia profética. Porque hoje você está no ministério, querendo ou não, que trabalha os 5 ministérios que te dá uma liberdade para também agir no profético, né? E que legal ouvir isso. Vamos ler juntos, então, Romanos. Quero que você abra aí, Romanos 1. Não, Romanos 8, versículo 1, por favor. Aí, ó. Viu? A gente não é perfeito. Então, a vida pelo Espírito. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quer que eu continue ou tá bom aí? Tá bom, tá aí. Por que, pastor, esse versículo? Acho que esse versículo, ele liberta muito, sabe? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a parte que ele vai falar sobre a questão de não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Né? Quando Deus cria o homem em Gênesis, ele diz assim: cara, você vai dominar sobre tudo, sobre as aves, sobre os peixes, sobre os répteis, tudo você vai dominar, você vai subjugar tudo, ou seja, tudo estaria como se fosse escravizado por você, né? Submisso a você, submetido a você. Mas ele não coloca o próprio homem. E a grande vamos dizer assim, a grande jogada de Satanás através da religiosidade é escravizar as pessoas. Sim. E às vezes ela vai usar, sempre usou pessoas que escravizassem pessoas, que ficassem submetidas a pessoas. Né? Então, um lema que eu tenho assim, ninguém me ensinou isso, não foi algo que eu dito como regra, mas a religião é boa, a religiosidade escraviza. Exatamente. Então, você tem uma bandeira para se levantar, é Cristo, e Cristo não era religiosidade. Né? Cristo não tem essa marca de religiosidade, porque ele não veio trazer jugo, peso. Não. Né? Tanto que não já veio fala, né? submeter Meu jugo é suave, não faz leve. Não veio submeter ninguém à escravidão. Sim. Então, tudo aquilo que eu vejo que vai escravizar, eu me abstenho. Que daí não tem a ver com o caráter de Cristo. Não tem a ver com o caráter de Cristo. Né? E esse versículo de Romanos 8 se a gente foi livre, cara, se não há uma mais condenação há, por que eu vou me submeter de novo a algo que já não cabe mais a mim? Né? Então, eu posso dizer assim que eu sou um militante da não religiosidade. Tudo aquilo que eu tento fazer é fugir de religiosidade. Sim. Então, tudo aquilo que aparenta ser religiosidade, eu faço o contrário por querer. Por querer mesmo. Porque eu não vejo o caráter realmente de Cristo no que traz religiosidade, no que traz algo que vai prender as pessoas, subjugar as pessoas. Não estou falando sobre uma hipergraça, de maneira alguma. É que daí já vem o pessoal, né, que dizendo, vem mas então tudo posso. Não é isso. Não. Né? Escutei algo bem interessante, que se a gente crê, a gente obedece. A obediência não é resultado daquilo que eu acredito. Né? Então, se eu acredito em Deus, eu vou obedecer não porque Ele está exigindo obediência,
mas porque eu acredito, então eu obedeço. Com prazer. É com prazer, né? Então esse versículo falou muito comigo quando eu descobri, eu estudei muito sobre Romanos, muito sobre o que Paulo estava escrevendo ali, porque eu queria entender essa questão da graça de uma maneira mais profunda, assim. E aí eu fui aos dois extremos. Eu fui ao extremo da hipergraça, e aí voltei. Sim. E falei, não, Achou o equilíbrio. tem um equilíbrio nisso aqui. Existe, claro. Não é esse negócio assim, Com vamos certeza. fazer, né? O próprio Paulo vai dizer que... Senão não existiria o arrependimento. o próprio Paulo vai dizer assim, né? Olha, calma aí, segura aí, poxa. Não é bem assim, né? Vamos fazer para que a graça aumente mais, então, já botou o pecado superabunda a graça, então vamos fazer o seguinte, vamos pecar mais para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Aquele que peca intencionalmente, ele está destituído da graça, está no inferno, né? Então, isso aí é um versículo chave, eu acho que, para mim, no cristianismo, é isso aí. Show. Não se submeter novamente à jugo de escravidão. Show de bola. Andar com liberdade. E agora ali, pra gente poder finalizar, o que você diria para esse homem, essa mulher que tá em casa e que está tentando exercer o seu chamado, ministério, seu propósito e ainda não conseguiu, assim como você tá, o que você diria para essa pessoa? Pra gente finalizar. Calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Por quanto mais você percorrer atrás, menos você vai encontrar. Pessoas perguntam assim, pastor, como é que eu vou identificar meu propósito? Você não tem que identificar seu propósito. Deus vai identificar o propósito na sua vida, na caminhada. Então não tenha pressa de nada. As pessoas, às vezes, elas têm tanta pressa em querer achar o propósito, e eu preciso botar... Faz, sem saber qual que é o propósito. Abraão não tinha um propósito? Abraão tinha um propósito, ir para uma terra prometida, mas ele não sabia qual que era a terra. Foi enquanto caminhava. Né? Pedro não saiu do barco? Saiu. O chão se pareceu firme para ele sair? Não. Só se tornou firme depois que ele pisou. Sim. E ele só comprovou que o chão realmente estava firme no segundo passo. Então, vai. Só vai. Segue. Essa é a minha hashtag. Olha aí, ó. Segue, porque se a gente não se disponibilizar em ir, Deus não vai abrir mar, cara. Se você não colocar o pé, o mar não vai abrir, o vento não vai soprar, caminhos no meio do deserto não vão acontecer, sabe? Ah, mas eu preciso saber. Deus sabe o tempo. A gente falou sobre Eclesiastes. Sim. Deus sabe o tempo para descortinar isso, né? E claro, é frustrante, claro que eu sei que é. Poxa, você precisa, eu preciso fazer algo, há uma voz lá dentro que precisa sair, eu não sei como. Cara, assim, ó, não tem como pegar fogo se você não tiver parte de fogo. Então, quanto mais próximo do fogo você vai estar, mais fogo você pode pegar. Sim. A probabilidade é maior. Vai cortando a lenha por enquanto. Vai cortando a lenha por enquanto. Vai preparando o negócio por enquanto. Exatamente. E na hora certa Deus revela. Isso mesmo. Então assim, não desanima, não pense em largar tudo porque eu não sei qual que é o meu propósito. Eu ouço tanto sobre propósito, vi o pastor falando sobre propósito, vi a Pri falando sobre propósito, vi todo mundo tem o seu propósito definido, mas eu preciso. Cara, propósito não é fast food. É algo que Deus precisa construir às vezes. Não é que nos céus não estejam prontos, que Deus não saiba. Já está. Já está, mas dentro de nós precisa ser construído. Exatamente. Eu falo sempre assim, Deus, ele não tem pressa. Isso é um discurso mentiroso, tá? Se alguém falou pra ti, Deus está com pressa disso. Não, está com pressa. Tem um controle do tempo em suas mãos. Então Deus não está com pressa. E nem atrasado. É bom deixar bem claro. É ótimo deixar isso, né? Então Deus não está atrasado. E se Deus tem que construir algo, Ele vai construir no tempo dele. Amém. Não no nosso tempo. Porque a gente precisa estar disponível para aquilo que Deus vai estar fazendo. Glória a Deus. Então, assim, se você está nessa, não sei meu propósito, qual é o meu propósito, eu preciso... Calma. A palavra é calma. Vai acontecer no momento certo. Vai acontecer. Amém. E agora só pegando esse ganchinho do pastor, né? Salmo 139 diz que os nossos dias já foram todos escritos pelo Senhor. Então não fique com medo. Você tem uma história, você é único e exclusivo. O meu propósito não anula do pastor não anula o meu. Nós estamos juntos pelo reino de Deus. E que você possa ter essa mensagem no teu coração. Obrigada, pastor, por ter ficado aqui com a gente, contando toda a sua história. Sei que às vezes não é fácil a gente se expor, mas você estava aqui, falou tudo. Glória a Deus.
Eu ainda perguntei no início, né? Aí eu estou preparada? Ih, não sei. Né? A gente até fez a dancinha dele, que tá nas figurinhas, deixa esse papo pra depois. Ele vai colocar algumas fotos dessa trajetória, então acompanhei até o final. Obrigada por você ter assistido até aqui. Deus te abençoe e até o próximo Tete a Tete. Lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo, que valemos mais do que o mundo inteiro com ouro, que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós para sempre. Lembre-se do pão que nunca nos faltou em meio à seca, de quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca, e nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais nobres, e que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre.